tua palavra é luz no meu caminho. Estimados irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro para juntos meditarmos a palavra de Deus. Começando mais uma semana nesta presença amabilíssima que é Deus. Por isso comece este seu momento, voltando a sua atenção para você mesmo, para o seu corpo, para a sua mente, os seus pensamentos, e se pergunte: onde eu estou? Estou preocupado com algo que aconteceu? Se estou preocupado com algo que aconteceu, eu estou no passado. Estou preocupado com algo que irei fazer? Se estou no futuro. Nenhum desses locais, desses lugares, é saudável para quem quer caminhar com Deus. Quem quer caminhar com Deus precisa fugir do passado e do futuro e estar no presente. E a maneira de permanecermos no presente é somente por meio da nossa respiração. O Santo Padre nos convida a viver o ano da oração. E a oração é justamente esta, imitando Jesus. Jesus que rezava incansavelmente no monte. E a oração de Jesus chama-se respiração consciente. Esse movimento sagrado que nos integra, que nos faz estar plenamente conectados com o céu. Por isso, respire Deus, acolha Deus em você mesmo. O texto que hoje nos é dado a meditar é mais uma vez Marcos, capítulo 3, versículos 22 ao 30. Naquele tempo, os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebul, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsa os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, São Marcos, evangelista, é muito claro nas suas colocações a respeito de Jesus. Começa apresentando este Jesus que está ali,
fazendo o que ele mais sabe, ensinando. Como eu sempre digo, Marcos coloca Jesus ensinando, não por meio de palavras, mas o ensinamento de Jesus consiste em Marcos nas suas ações, nas suas práticas, ou seja, no bem que ele faz em relação às pessoas. O público que Marcos coloca diante de Jesus é um público muito pobre, carente de pessoas que cuidem, que sarem suas feridas, suas doenças. E estas pessoas não tendo a quem recorrer, acorre, portanto, a Jesus. E Jesus sempre procura dar respostas à altura das suas necessidades. É assim que um grupo de fariseus que vai até Jesus o encontra agindo, fazendo o bem, expulsando os demônios daqueles que o procuravam. O demônio aqui significa que no tempo de Jesus, aquelas pessoas que eram acometidas por doenças, por não ter um esclarecimento de tais doenças, interpretava tudo como se fosse manifestação demoníaca. Ali estando Jesus, este grupo de fariseus acusam Jesus de que ele está agindo por Beelzebub e não pelo Espírito inerente a ele, o Espírito de Deus. Jesus responde a este grupo. Primeiro conta esta parábola da casa, depois esta do ladrão. E aí então ele diz, em relação à primeira parábola, como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Sim, Satanás não pode se voltar contra ele mesmo, diz o próprio Jesus. Do contrário, ele vai se enfraquecer e automaticamente vem o mais forte e vai destruí-lo. É claro que Jesus está falando da realidade dele, que ele é mais forte do que Satanás, que ele veio para destruir Satanás e que Satanás não tem força diante de Deus, que ali está. E aí Jesus diz, ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, se antes não amarrar este homem. Só depois poderá então saquear esta casa. E nesse contexto, Jesus está dizendo que ele, Jesus, é mais forte, é a força superior às forças de Satanás. Por isso que ele veio amarrar, vencer. Caríssimos irmãos e irmãs, os fariseus sentem-se ameaçados diante da propagação e do crescimento de Jesus aos olhos das pessoas. Por isso eles querem que Jesus seja eliminado. E uma das formas de eliminar Jesus é desconhecer o espírito que Jesus age. Ou seja, desconhecer a ação de Deus em Jesus Cristo. E aí começam a dizer que a ação que está em Deus, em Jesus, não é de Deus, mas sim de Satanás, de Beelzebub. E aí Jesus vai dizer isto. Não sou eu que estou me enfraquecendo, me dividindo, mas vocês mesmos, diz Jesus. E aí a terceira parte do texto, Jesus vem trazer algumas sentenças, quando diz que aquele que blasfema contra o Espírito Santo, esse nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Ou seja, se eu vejo Deus e digo que não é Deus, é Satanás, eu estou simplesmente desconhecendo esta presença de Deus. E estou colocando ali a força oposta. É simplesmente dizer, olhar para Jesus que está diante de mim e dizer, tu não é Jesus coisa nenhuma, tu és Satanás.
Isto Jesus está dizendo, não se pode. É perigoso quando assim colocamos uma venda sobre os nossos olhos, simplesmente não quero ver. Deus está aqui, mas isso aqui eu digo não é Deus, é Satanás. Amados e amadas, tantas vezes também nós somos fariseus, ou seja, agimos como eles. Deus está diante de nós e nós muitas vezes condenamos. Quando, Padre? Quando eu condeno qualquer pessoa que chega até mim. Deus está presente no outro e muitas vezes agimos com o outro como se o outro fosse Satanás, como se o outro fosse um demônio, como se o outro não tem nada a me oferecer. Quando eu ajo desta forma, estou simplesmente sendo este fariseu que disse que Jesus não é Jesus, mas Jesus é Satanás. Cuidemos dos nossos olhos, cuidemos das nossas atitudes para com o outro, para que não os tratemos como Satanás, mas os tratemos como filhos e filhas de Deus. Aí sim, estaremos enxergando Deus no outro e não a força oposta. E assim seremos acolhidos no reino dos céus e não condenados por Deus. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.